vento sopra do Ártico e atravessa as planícies cobertas de gelo, ele traz consigo o eco de uma terra antiga, uma terra de silêncio e força. Aqui, no extremo norte da América, existe um lugar onde o inverno não é apenas uma estação, mas um modo de existir. Este é o Canadá. Vasto, selvagem e infinitamente belo. Entre montanhas que tocam as nuvens e rios que parecem feitos de espelhos, o Canadá revela sua alma. Um território onde a natureza dita o compasso e o ser humano aprende a observar. Cada paisagem é uma página aberta de um livro escrito pelo tempo, desde o primeiro floco de neve até o degelo que devolve a vida às florestas. Neste documentário, você será levado por uma jornada entre mundos, das florestas boreais que respiram tranquilas ao brilho das geleiras que nunca dormem. É um encontro com o essencial, um convite para ouvir o som do nada e descobrir o poder do que é puro. O país se estende como um gigante silencioso, mais de 10 milhões de quilômetros quadrados de território que abrigam montanhas, pradarias, tundras e mares congelados. Cada região possui uma alma própria, uma forma diferente de beleza. A oeste, o céu encontra os picos nevados das montanhas rochosas, moldadas por séculos de vento e neve. Ali, os lagos são tão claros que o reflexo do mundo parece mais real que o próprio mundo. Mais ao sul, os campos de trigo dançam sob o vento e o pôr do sol transforma o horizonte em ouro líquido. No extremo norte, o gelo domina. É o reino dos ursos, das renas e dos lobos. Criaturas que desafiam o impossível todos os dias. Mas há um lugar onde a natureza fala mais alto do que em qualquer outro. As Cataratas do Niágara. Entre o Canadá e os Estados Unidos, um abismo de água cai com tamanha força que o som parece o batimento do planeta. A névoa cobre o céu, a luz se dobra, e o visitante sente o poder da terra vibrar sob os pés. É mais que um espetáculo. É um lembrete de que o mundo é vivo e nós apenas o atravessamos. O Canadá é isso, um encontro constante entre o imenso e o íntimo, entre o frio que paralisa e a beleza que aquece. Aqui, cada paisagem conta uma história e cada sopro de vento carrega a voz da terra. Nas vastas fronteiras geladas do Canadá, a natureza assume formas que parecem saídas de um sonho antigo. Ali, onde o frio não perdoa e o silêncio domina, a vida encontra maneiras extraordinárias de florescer. Cada criatura, do menor roedor ao maior predador, é prova viva da força e da adaptação. Entre as planícies cobertas de neve e o brilho das geleiras, o urso polar reina soberano. Ele não é apenas o símbolo do norte, é o retrato da resistência. Com sua pelagem espessa e o corpo protegido por camadas de gordura, este gigante branco percorre o gelo com passos firmes e silenciosos, como se fosse parte dele. Sob a luz do sol polar, seu pelo parece de cristal. Não é branco, mas translúcido, refletindo a paisagem gélida como um espelho vivo. Quando o verão se aproxima e o gelo começa a ceder, esses titãs migram em busca de alimento. É na região da Baía de Hudson que dezenas deles se reúnem, atraídos pelas focas que emergem das águas frias. A pequena cidade de Churchill transforma-se então em palco de um espetáculo raro, o encontro entre o homem e o rei do gelo. Mas nem só de gigantes vive o Ártico. Entre as sombras azuladas da tundra desliza uma figura quase invisível, a raposa do Ártico.
Rápida, discreta e inteligente, ela caça em silêncio absoluto, guiada por instinto e precisão. Seu manto branco não é apenas um disfarce, é a sua armadura. Sob o brilho do sol ou na penumbra da noite polar, ela se confunde com a neve, desaparecendo aos olhos dos predadores e das presas. Nos olhos escuros dessa pequena caçadora, há algo enigmático, o reflexo do Ártico e de seus mistérios. E quando as geleiras se transformam em mar, surge um novo cenário. As frias águas do Pacífico, onde as orcas desenham coreografias de poder e graça. Elas se movem como sombras vivas sob a superfície, em sincronia perfeita. O preto e o branco de seus corpos contrasta com o verde das florestas e o azul profundo do oceano, compondo um espetáculo que hipnotiza. Cada salto, cada mergulho é uma celebração da força e da harmonia. Durante a caça, revelam algo ainda mais fascinante: inteligência coletiva. Caçam em grupo, comunicam-se com sons quase musicais e planejam ataques com uma precisão que lembra a mente humana. É o instinto elevado à arte, mas ao sul, onde as montanhas se erguem e as florestas densas respiram em neblina, surge outro colosso, o urso grizzly. Dono de uma presença imponente e de um olhar selvagem, ele percorre os vales e rios como guardião das terras altas. Seu pelo varia entre tons de cinza e marrom, lembrando o próprio solo que o sustenta. Quando se ergue sobre as patas traseiras, não há dúvida. Estamos diante de uma das criaturas mais respeitadas do continente. No Canadá, a vida selvagem não é apenas um espetáculo da natureza. É a prova de que a força e a beleza podem coexistir até mesmo nos lugares mais inóspitos do planeta. Nas montanhas que tocam o firmamento, onde o vento uiva entre os penhascos e o frio corta como lâmina, um gigante caminha solitário. É o urso pardo das montanhas canadenses, conhecido por sua imponência e força quase mitológica. Entre rochedos e encostas, ele cava raízes, rasga troncos e encontra alimento onde poucos imaginariam sobreviver. As garras que escavam a terra também escrevem histórias no solo, marcas de uma presença antiga, respeitada desde os tempos em que os povos indígenas viam nesses animais o espírito da montanha. Para eles, o urso era mais que uma fera, era o guardião dos elementos, um símbolo de coragem e poder. Quando descemos das alturas e adentramos o coração verde do continente, o cenário muda. A floresta boreal surge como um oceano de árvores sem fim, um mundo úmido e denso onde a vida pulsa a cada sombra. Entre os troncos cobertos de musgo, outro habitante surge com elegância silenciosa: o urso negro. Dono de uma pelagem escura que brilha sob a luz do amanhecer, ele se move com leveza surpreendente, colhendo frutos, caçando pequenos animais e explorando o solo fértil em busca de insetos e mel. Cada arranhão em uma árvore, cada pegada deixada no barro úmido é uma assinatura,
uma prova da presença desse nobre caçador. Mais ao norte, a floresta abre caminho para vales e pântanos, onde vive um dos animais mais impressionantes do hemisfério norte, o alce. Majestoso e imponente, ele ergue a cabeça adornada por chifres que mais parecem galhos de uma árvore sagrada. Essas estruturas não servem apenas para defesa. São instrumentos de disputa e exibição, símbolos da força e da sobrevivência. No auge da primavera, quando o gelo recua e as flores renascem, os alces percorrem grandes distâncias em busca de alimento fresco. Cada passo ecoa como o som de um tambor, marcando o ritmo da vida que desperta após meses de escuridão. E então, mais ao norte ainda, o mundo muda completamente. O norte canadense, uma extensão infinita de tundras e montanhas, onde a terra parece respirar em silêncio. A vegetação rasteira luta contra o vento gelado, e o solo congelado guarda mistérios de eras esquecidas. Ali, se estendem os territórios de Yukon, Nunavut e dos territórios do Noroeste, lugares onde o tempo parece ter parado. Entre vales profundos e picos de gelo eterno, as montanhas Mackenzie e a Cordilheira Ártica dominam o horizonte. São muralhas brancas e azuis que refletem a luz de um sol frio, paisagens que despertam tanto medo quanto fascínio. E quando a noite desce sobre esse reino silencioso, o céu se transforma. Ondas de luz dançam acima das geleiras, verdes, violetas, douradas. É a aurora boreal. O espetáculo mais puro da natureza. Não há som, apenas o brilho do cosmos pintando o escuro. É como se o próprio céu respirasse, lembrando-nos de que o Canadá não é apenas uma terra, é um espírito vivo. Quando a noite cai sobre o Ártico, o céu desperta. De repente, o firmamento se cobre de véus luminosos, verdes, lilazes e avermelhados, que dançam em silêncio absoluto. É a aurora boreal. O suspiro da terra refletido nas estrelas. Lá em cima, as luzes se movem como pinceladas vivas, hipnotizando quem as observa. Milhares de pessoas viajam até o norte do Canadá apenas para ver esse espetáculo, e quando o encontram percebem, não é um fenômeno, é uma experiência espiritual. Nos meses de verão, a magia continua, mas de outra forma. O sol da meia-noite brilha sem descanso. O astro se recusa a se pôr, e o tempo parece esquecer o próprio ritmo. Durante semanas inteiras, o dia nunca termina. As sombras desaparecem e a vida se adapta à luz eterna, enquanto o horizonte permanece dourado por 24 horas seguidas. No coração desse território, vivem povos que aprenderam a escutar o ritmo da terra muito antes de qualquer mapa existir. Os Inuit, Dene e Gwich'in carregam dentro de si a sabedoria de milênios. São povos que não apenas habitam o norte, eles pertencem a ele. Suas tradições ensinam que a natureza não é algo a ser conquistado, mas respeitado. Os Inuit dominam o frio como ninguém. Constroem abrigos de gelo que desafiam o vento e transformam a caça em uma arte de paciência e precisão. Entre gelo e silêncio, sua cultura sobrevive, transmitida de geração em geração, preservando histórias que falam do gelo, das marés e dos espíritos do norte. Os Dene e os Gwich'in, por sua vez, são artesãos da terra. De suas mãos nascem esculturas, tecidos e instrumentos feitos com os materiais que o próprio ambiente oferece: ossos, peles, pedras e madeira.
Cada objeto carrega um pedaço do norte, uma lembrança da harmonia entre homem e natureza. Nessas culturas, viver não é dominar o ambiente, é caminhar com ele. Mas o Canadá também guarda reinos onde o poder da natureza toma forma em pedra e gelo. Na fronteira oeste, elevam-se as montanhas rochosas, muralhas colossais que se estendem da Colômbia Britânica até Alberta. São picos que desafiam o céu, cobertos de neve eterna, e florestas densas que abrigam rios e lagos de um azul impossível. Lá, cada vale é um sussurro da terra, e cada rio que desce das geleiras conta uma história antiga. Entre essas montanhas, um dos caçadores mais lendários do norte move-se com elegância e mistério: o lobo ártico. Seus olhos refletem o frio e a sabedoria ancestral de sua espécie. Vivem em matilhas, unidas por laços que vão além do instinto. São famílias guiadas pela lealdade e pela ordem. Cada grupo tem seu ritmo, seu líder, sua voz. Quando uivam sob a lua, suas vozes ecoam entre os vales como canções de um mundo antigo. E de tempos em tempos, um jovem lobo decide partir. Abandona a segurança do grupo e segue sozinho, atravessando quilômetros de tundra e floresta em busca de algo que ainda não conhece. Um novo território, uma nova vida, talvez um novo amor. Chamam-nos de lobos errantes, espíritos livres do Ártico, viajantes do silêncio. Em sua solidão, carregam a essência do próprio norte: coragem, liberdade e a eterna busca pelo desconhecido. Na imensidão do Canadá, há um lugar onde o horizonte não conhece limites. As pradarias se estendem como mares dourados, sob um céu que parece não ter fim. Ali, o vento é o verdadeiro escultor da paisagem. Ele move a relva, guia as nuvens e sussurra histórias que atravessam gerações. É uma terra que respira serenidade, mas que guarda em si a força de uma natureza indomável. No meio dessas planícies, caminham os bisões, gigantes de outra era. Com passos lentos e firmes, eles cruzam os campos como sombras do passado, lembrando um tempo em que o continente ainda era selvagem e livre. Cada movimento desses animais carrega um eco ancestral, uma lembrança da harmonia entre a vida e a terra. São criaturas de poder silencioso, guardiões de um equilíbrio que sustenta todo o ecossistema. Quando as manadas se deslocam, o chão vibra. É um espetáculo de vida em movimento, centenas de corpos avançando como um só, seguindo rotas que seus antepassados traçaram há milhares de anos. Os povos indígenas que habitavam essas terras viam nos bisões mais do que uma fonte de alimento, viam um espírito protetor, um presente dos deuses. Desses animais vinham não apenas carne e pele, mas também lições de respeito e sobrevivência. O inverno, nas pradarias, é um teste de resistência. O vento corta como lâmina, a neve cobre tudo e a vida se esconde sob o gelo. Mas os bisões permanecem. Usando seus ombros poderosos, eles escavam a neve em busca de pequenos tufos de grama, persistindo onde muitos sucumbiriam. Há neles uma sabedoria ancestral. Não fugir da tempestade, mas enfrentá-la. Quando o céu escurece e o vento se transforma em fúria, eles não recuam. Ficam parados, firmes, desafiando a tormenta como se compreendessem que a força verdadeira está na calma diante do caos. Deixamos para trás o dourado das planícies e seguimos em direção ao leste, onde o azul domina a paisagem.
Ali se encontra uma das maiores maravilhas naturais do continente, os Grandes Lagos. Cinco gigantes de água doce, unidos como irmãos, formando o maior sistema lacustre do planeta. Cada lago possui sua própria alma, seu próprio reflexo do céu. Juntos, eles moldam o clima, alimentam a terra e sustentam milhões de vidas humanas e animais. O Lago Superior, o mais vasto e profundo, é um oceano de águas calmas e frias. Quando o sol nasce, suas superfícies brilham como vidro líquido, refletindo montanhas, florestas e nuvens distantes. Ao redor, pequenas vilas e florestas se entrelaçam em um cenário digno de pintura, um retrato da convivência entre o homem e a natureza. É um lugar onde o tempo desacelera e cada onda parece carregar uma história. O Canadá é feito desses contrastes, onde o frio é poesia, a terra é memória e a água espelho do céu. Entre os imensos lagos que cortam o coração do Canadá, surge um espetáculo de pureza e grandeza natural. O Lago Huron se estende como uma joia líquida, abrigando um arquipélago único, um labirinto de ilhas cercadas por águas serenas e florestas que parecem intocadas pelo tempo. Entre elas, destaca-se Manitoulin, a maior ilha de água doce do planeta. Lá, praias de areia clara se misturam a densas matas e rochedos antigos, criando um mosaico de ecossistemas vibrantes, onde o som das ondas se confunde com o canto das aves. Os Grandes Lagos juntos não são apenas corpos de água. Eles são o pulmão líquido de um continente inteiro, sustentam a pesca, impulsionam a indústria, alimentam cidades e guardam em suas profundezas segredos que o tempo ainda não revelou. E então, deixamos para trás as águas doces do interior e seguimos para o Atlântico, onde o mar se impõe com toda a sua força. A costa atlântica do Canadá é um convite à contemplação, um lugar onde a natureza e a cultura se entrelaçam em perfeita harmonia. Formada pelas províncias de Terra Nova e Labrador, Nova Escócia, Ilha do Príncipe Eduardo e New Brunswick, essa região guarda alguns dos cenários mais belos e selvagens do país. Em sua capital, Halifax, o ritmo é vibrante. A cidade pulsa com música, gastronomia e história, abrigando um dos portos naturais mais amplos e profundos do planeta. Mas é fora das grandes cidades que a Nova Escócia revela sua verdadeira essência. Pequenas comunidades pesqueiras como Lunenburg e Peggy's Cove preservam o charme das antigas vilas costeiras, com casas coloridas e barcos balançando suavemente nas marés. E nas praias de Lawrencetown, o vento sopra forte e as ondas formam o palco perfeito para surfistas que desafiam o frio das águas do norte. Entre falésias esculpidas pelo tempo e paisagens que misturam drama e beleza, o Atlântico canadense se torna poesia em movimento. Ao norte da Nova Escócia, um caminho lendário se desenrola entre o verde das florestas e o azul profundo do mar. É o Cabot Trail, uma estrada que não se percorre apenas com os olhos, mas com o coração. Serpenteando entre penhascos, montanhas e enseadas, ela revela a cada curva um novo quadro pintado pela natureza, o contraste entre o Atlântico agitado e o silêncio das colinas cobertas por névoa. Quem a percorre sente o vento salgado no rosto e o encanto de uma terra que vive em harmonia com o oceano. Deixando a costa para trás, seguimos rumo à Terra Nova e Labrador, um território moldado pelo tempo e pelo gelo. Fiordes majestosos e montanhas rochosas guardam um dos cenários mais impressionantes do país, uma mistura de força e serenidade. As pequenas vilas costeiras, isoladas entre vales e falésias, revelam o espírito resiliente de um povo que aprendeu a conviver com o frio e com o mar indomável. Nas águas geladas ao redor da ilha, baleias jubarte e orcas surgem em danças elegantes, rompendo a superfície com um espetáculo de poder e beleza. Durante o verão,
Icebergs gigantes flutuam lentamente, como catedrais de gelo que refletem a luz do sol. Um lembrete vivo das origens glaciais do planeta. Entre as montanhas e os vales do Parque Nacional Gros Morne, o Canadá se mostra em sua forma mais primitiva. Geleiras esculpiram essas terras há milênios e hoje elas abrigam um dos ecossistemas mais antigos e preservados do mundo. Um verdadeiro museu natural ao ar livre, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Mais ao sul, o ritmo muda. A delicada ilha do Príncipe Eduardo surge como um poema de tranquilidade. Falésias avermelhadas se erguem sobre o mar, enquanto campos verdes se estendem até o horizonte. As praias de areia dourada convidam a longas caminhadas, e o ar salgado parece carregar histórias sussurradas pelo vento. A cada estação, a ilha se transforma. Flores silvestres no início da primavera, verões ensolarados e vibrantes, outonos em tons de cobre e invernos de neve silenciosa. Um ciclo constante de beleza e renovação. E então, atravessando a ponte da Confederação, chegamos a New Brunswick, onde florestas imensas encontram o mar em um abraço eterno. Essa província é uma fusão de culturas, francesa e inglesa, que coexistem em harmonia, refletindo o mosaico humano que molda o Canadá moderno. Entre falésias, rios e marés que parecem respirar junto à terra, a vida pulsa com autenticidade. New Brunswick é mais do que um destino. É um ponto de encontro entre passado e presente, entre tradição e descoberta. E assim, encerramos nossa jornada por esta nação de contrastes e maravilhas. Do gelo eterno do norte às florestas do sul, das montanhas às ondas do Atlântico, o Canadá revela sua alma. Vasta, selvagem e profundamente viva. Se você se encantou com essa travessia, junte-se a nós para explorar novos horizontes. Nos vemos na próxima viagem. Até lá, que o vento do norte o guie e o inspire.